E a liturgia nos convida a confessar a pessoa de Jesus com as nossas palavras e as nossas atitudes. Sempre eu digo que no dia de domingo é dia de nos encontrarmos na casa do Senhor. Nós não podemos sair daqui da mesma forma que nós chegamos. Sempre temos que sair renovados, porque escutamos sempre a palavra de Deus, que nos alimenta, que é fruto para a nossa vida, para a nossa caminhada, e também a Sagrada Comunhão, que é a mesa da Eucaristia. É aquele alimento que vai nos dar força para viver bem a nossa semana. A primeira leitura que nós escutamos do profeta Isaías faz parte de um texto que nos mostra, que nos apresenta, que fala sobre o cântico do servo. Esse servo, ele é um servo misterioso, anônimo, mas quem prestou atenção pode perceber que a leitura vai nos apresentando esse servo na pessoa de Jesus. O profeta, quando escreveu, ele tinha ainda nada sobre Jesus. Mas, às vezes, é um trecho também que nós lemos, escutamos na Sexta-feira Santa, esse trecho, uma parte desse trecho, que são 4, essa é a terceira parte. Essa leitura nos apresenta que esse servo, ele vai ser perseguido, esse servo vai ser humilhado, mas este servo confia plenamente no Senhor. Interessante que este servo, ele não anda para trás. Ele nunca vai negar a sua missão. Este servo vai agarrar o projeto de Deus para a sua vida, porque ele acredita naquele que o chamou. No versículo 5 vai mostrar claramente a atitude desse servo. Vai falar que o Senhor abriu os ouvidos, abriu a boca, os olhos. Essa deve ser a atitude de todo vocacionado. Eu dizia que no início da missa que temos 4 vocacionados fazendo o encontro vocacional da nossa congregação. Não só aqueles que vão ser padres ou freiras, mas cada um de nós somos chamados a ser vocacionados no reino de Deus que se começa aqui na terra. Mas aquele que abraça a missão, o livro do profeta Isaías vai deixar claramente que vai ser perseguido, além de ser humilhado, às vezes vão querer tirar a sua vida. E às vezes os profetas, eles sofrem violência física. Mas só que o profeta, ele tem que encarar esse sofrimento que faz parte da missão. Eu sempre digo para os vocacionados, as pessoas que às vezes vão falar: padre, eu quero entrar para o caminho de Deus. Eu digo que aqueles que querem seguir Jesus têm que estar preparados para as provações que virão pela frente. Às vezes não vai ser sempre o caminho de rosas, bonito. Vai ter espinho, pedras, pessoas que vão querer nos derrubar. Mas se nós formos como esse servo, nós vamos sair vitorioso na nossa missão. Então nos apresenta um servo que aceitou esta missão que ele quis, que Deus quis para a sua vida, é que nos apresenta a primeira leitura. A segunda leitura da carta de da carta de São Tiago, a leitura que nós lemos, escutamos, é o coração da carta de São Tiago. Porque São Tiago vai dizer: a fé sem obras, ela é o quê? Morta. E São Paulo vai dizer sempre que a fé vai sempre nos levar a um comprometimento com aquilo que nós acreditamos. Não basta vir somente à igreja a rezar. É preciso, às vezes, ajudar aqueles que estão precisando de nós. Nós sabemos que aqui, nesta igreja, nesse santuário, tem algumas obras. Tem a creche Padre Eustáquio. Tem os vicentinos que ajudam lá no lado Ana Paula. E outras coisas que ajudam as pessoas menos favorecidas. E nós somos chamados a ajudar. Muitas pessoas que já passaram antes de nós nos mostram isso, já fizeram isso. Alguns santos viveram isso. Não viveram somente a fé, mas foram aquelas pessoas que foram capazes de estender a mão. E São Tiago quer nos deixar uma mensagem. A fé, a consequência da fé,
nos leva a um seguimento de Jesus, é imitar os mesmos gestos de Jesus. E esses dias eu estive conhecendo o acervo do futuro Museu do Beato Padre Eustáquio, pude perceber a atitude desse nosso irmão, que está rumo aos altares, que em brevemente, com a graça de Deus, nós vamos presenciar, que vai ser santo, vai ser levado a santo. Para muitos já é santo, com certeza, mas para a igreja precisa de um milagre. E pude perceber esta fé que Padre Eustáquio tinha. A moça me apresentou alguns cadernos, e eu pude ir lá, e Padre Eustáquio dizia: hoje eu fui na casa de Dona Maria, endereço X, dei uma bênção. Hoje eu fui no hospital. Eu trago esse exemplo porque às vezes nós podemos nos perguntar, questionar: o padre falou que a fé sem obras ela é morta. E é o que diz São Tiago. Mas é preciso levar um comprometimento. E o Evangelho é o tema principal da nossa liturgia de hoje. Quem é Jesus? O texto nos mostra a profissão de Pedro. Jesus não está preocupado com a sua imagem pessoal. Jesus não era preocupado com sua imagem pessoal. O que ele saía fazendo por aí, pelas redondezas, pelas vilas, era a vontade de Deus, o que ele mesmo queria como para o seu projeto de vida. Porque Jesus fazia muitas coisas, como eu dizia. Já tinha feito muitos milagres, muitos sinais, e as pessoas que estavam diante dele ainda não conheciam verdadeiramente. E até o dia de hoje, muitos de nós, vemos aí quase muitas pessoas, vêm todos os dias na Santa Igreja, à missa, participa todo domingo, mas às vezes não conhece Jesus. Nós estamos no mês da Bíblia, nem sequer pode abrir a Bíblia durante 15 minutos na sua casa para ler a palavra de Deus. E diz que conhece Jesus, mas verdadeiramente às vezes nós não conhecemos. Mas Jesus não está preocupado, como dizia, para saber da sua imagem. Jesus está preocupado, queria saber a opinião dos seus discípulos. Os discípulos eram 12, foi aumentando de número, e hoje os discípulos de Jesus é cada um de nós que estamos aqui, aqueles que estão nos acompanhando em sua casa. Nós devemos nos perguntar: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus? Muitos vão falar: Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus é aquele que traz amor, a misericórdia. Mas nesse momento, no versículo 31, Jesus vai inaugurar uma nova catequese. Ele queria que os discípulos entendessem muito bem quem era ele. E Jesus vai dizer, ele vai sofrer muito, vai ser rejeitado, humilhado e vai ser levado até a morte de cruz. Pedro, quando confessa a Jesus, faz a sua profissão de fé, Pedro quer negar a cruz, mas Jesus não. Jesus vai dizer: se alguém quiser ser o primeiro, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Profundo essa mensagem de Jesus. Eu dizia para os vocacionados, por coincidência, caiu na missa de encerramento da nossa missa vocacional, e esse trecho, lembro claramente, foi na primeira sexta-feira do mês de agosto, na paróquia Nossa Senhora do Desterro, em Campo Grande, Rio de Janeiro, minha paróquia de origem. Era a missa do Sagrado Coração de Jesus, quando Jesus me tocou para ser filho dos Sagrados Corações, futuramente ser irmão, padre desta congregação aqui que trabalha nesse santuário. Seguir Jesus não é fácil, como eu dizia. Cada um de nós temos uma cruz. Talvez a minha do padre João Lucas pode ser pesada ou leve. Talvez da Rosângela, que toca e canta, pode ser leve. Talvez do diácono, que está começando, daqui a alguns dias a cruz dele vai começar a pesar. Mas nunca podemos abandonar a nossa cruz. Se Jesus caminha conosco,
a nossa cruz fica leve, não fica pesada. Às vezes nós procuramos um Jesus que está muito distante e não caminhamos com esse Jesus que está próximo. Eu digo sempre, se nós caminhamos com esse Jesus que está do meu lado, se eu cair, se minha cruz estiver pesada, eu vou estender minhas mãos para Jesus e Ele vai me levantar, porque eu sei que Ele está junto comigo. Mas Jesus vai afirmar que a cruz faz parte do seu seguimento. E às vezes, algumas pessoas perguntam, até nos critica a religião cristã: vocês procuram o sofrimento? Não, nós não procuramos o sofrimento. Nós vivemos o sofrimento por amor a ponto de dar a vida. O exemplo maior quem é? É Jesus nosso Senhor que morreu. Que não hesitou em nenhum momento de dar sua vida na cruz. E termino dizendo que é preciso ter coragem para dar vida por causa de Jesus e por causa do Evangelho. O Evangelho que nós escutamos, vale a pena ir para casa, procurar na sua Bíblia, meditar, porque é um Evangelho que vai produzir muitos frutos, aqueles que depois pode ruminar em sua casa.